E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas notícias do Verdão, galera. Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Segundo jogo aí da fase de grupo aí, Palmeiras conquista mais 3 pontos e é o líder aí do grupo da Libertadores, galera. Tô trazendo aqui para vocês o linha de passe, falando aí sobre o jogo do Verdão, analisando aí a vitória do Palmeiras, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? É o Palmeiras. Hoje não foi bem assim. Foi pelo placar mínimo, Donan, 1-0. E, com certeza absoluta, hoje à noite e amanhã nos programas esportivos de debate, o gesto do Richard Rios pedindo silêncio à torcida depois de marcar esse único gol do jogo, será muito mais discutido do que o futebol que o Palmeiras jogou ou não jogou. Aconteceu mais alguma coisa que mereça um destaque maior hoje à noite no Allianz Parque, além do pedido de silêncio do Rios à torcida? Eu tenho um destaque. É o melhor jogo do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Ele entra no jogo, o Veiga uma luxação no ombro, e ele entra justamente do lado direito, que é o lado que ele fica mais confortável, Porque o Felipe Anderson, desde que ele chegou ao Palmeiras, ele já atuou por dentro, pelo lado esquerdo, Ele vai quebrando o galho ali. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso hoje. Lá, ó. O gol do Richard Rios. Depois, para quem não sabe, para quem não estava ligado no linha de passe, ele pediu desculpas para a torcida mais de uma vez. Foi em tudo quanto é canto do Allianz Parque pedir desculpa para a torcida. Mas uma volta olímpica. Já gravou vídeo em rede social, tudo. Já deu a camisa para a torcida uniformizada. Eu vou te falar. Para tentar limpar um pouco a barra. Mas eu acho que a partir do momento que ele reconhece o erro e pede desculpa, para mim acabou a polêmica. Na minha visão. Ele ali estava de cabeça quente, respeitou. Acho que é um desrespeito que ele fez, não deveria ter feito. Com certeza tomou uma bronca daquelas, no vestiário, e ele reconheceu o erro e pediu desculpas. Então, para mim, a polêmica já foi superada por conta disso. Da polêmica do Rios, dessa sequência de fatos aí, dois detalhes. Primeiro, ele pode estar sofrendo crítica injusta, o torcedor pode exagerar, pode ter opinião sobre o atleta que não é a mais apropriada, mas nunca essa resposta é a melhor que ele pode dar. Nunca. Mesmo que ele esteja coberto de razão sobre a injustiça das críticas. Concordo. Todas as vezes que um atleta mandar a sua torcida, a sua própria torcida, que é o que de mais valioso o clube tem, se calar, ele vai perder a razão ali. Menos mal que ele se ligou nisso ou foi ligado por alguém. Menos mal que foi no primeiro tempo. Que deu tempo de ter um intervalo para alguém puxar a orelha dele e ele, no segundo tempo, pedir desculpas. Agora, o que me chama a atenção é como o Palmeiras, como departamento de futebol, como time, tem ficado descontente com o comportamento da sua torcida, tem respondido a isso e, posteriormente, se desculpado. O Abel já ficou descontente com o comportamento da torcida. E 3 ou 4 jogadores já tiveram cenas parecidas. Sim. Reações parecidas no Allianz. Foi o Caio Paulista, não foi? Recentemente? Não, o Breno Lopes. Breno Lopes, algumas temporadas. O Abel, recentemente, elogiou a do Botafogo para criticar a do Palmeiras. Sim. E aí, a coletiva pegou muito mal, depois ele soltou uma nota se desculpando. Sim. Agora o Rios, também descontente com parte da torcida, respondeu à sua maneira equivocada, depois se desculpou. Então, chama atenção como comissão técnica e jogadores do Palmeiras tem ficado pior público do Palmeiras em jogos de Libertadores no Allianz Parque. Eu me lembro do Luiz Adriano também. Também. Acho que alguns outros, infelizmente, e por algum motivo que eu acho que pode ser entendido com um pouco mais de profundidade, isso tem acontecido com os jogadores do Palmeiras, com o Abel, que às vezes vai meio ao limite de criticar o torcedor, mas não se indispõe. E quando aconteceu com os jogadores, a postura do Abel depois do jogo foi conciliadora, dizendo esse tipo de coisa acontece, o jogador está tentando tomar as melhores decisões num ambiente de muita pressão, esse jogador tem sido muito criticado. Em relação ao Rios, eu acho que é a mesma coisa que ele vai dizer. Agora, isso aí, você querer entender por que isso tem acontecido no Palmeiras nos últimos anos, e é curioso, paradoxal, a gente está vendo a era das maiores glórias de um clube absolutamente glorioso. Então,
tem alguma coisa acontecendo com a insatisfação do torcedor. Isso foi na saída, André, saída do primeiro tempo pro vestiário. Rios presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão. E a cada toque dele na bola, ele era vaiado pelo estádio inteiro. E o que aconteceu? Ele ficou em campo até metade do segundo tempo e jogou bem. Sim. Então ele tem um grande mérito, além de pedir desculpas, e eu concordo com o Donan, pediu desculpa, em tese tem que acabar a conversa. Não sei se vai acabar, porque o torcedor também olha a questão de um outro jeito. Ele já teve que bloquear comentário em rede social. Claro que ele é criticado pelos erros. Ficar em campo e jogar bem e não se abater com essa situação também é um mérito. É o seguinte, o Rios, ele faz o gol contra o Sporting Cristal, o gol da vitória, né? Sim. Nos instantes finais e também tem uma comemoração muito tímida, muito praticamente não comemorou. Ele, apesar de ser volante, o segundo jogador em meio campo, ele faz bastante gol. Será que ele não pensou na possibilidade de marcar um gol hoje? Será que não foi premeditado esse pedido de silêncio para o torcedor? Talvez fosse algo que tivesse... pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu também só entenderia como uma reação momentânea. De muito tempo. Só agora, premeditar um embate com a torcida não é uma coisa que nenhum jogador deve querer fazer. Agora, esse sentimento de desconexão, né, nessas relações, no público aquém do normal, diz muito sobre um Palmeiras que também não está conseguindo entregar desempenho, né? Se a gente olhar o 2025 do Palmeiras até aqui, você consegue, não conta nos dedos de uma mão, jogos bons do Palmeiras, aqueles jogos que você saiu, satisfeito. Nossa, hoje o Palmeiras jogou dentro do seu potencial. Então, uma coisa é a análise da era Abel, que é ultra vitoriosa e ele está na primeira prateleira da história do clube. Outra coisa é analisar, o trabalho deste ano está entregando? Ainda não. Então, eu acho justo cobrar dentro de um limite humano, normal, e esperar mais. Claro, não precisa ser dito que a vitória é importante, não precisa ser dito que ter 6 pontos num cenário em que tem time tropeçando aí, a gente falou agora da situação no Flamengo que pode se complicar, ter 6 pontos é ótimo e o Palmeiras deve ser o primeiro colocado no grupo. Mas a gente... Deve ser no geral, o Palmeiras sempre é. E hoje o Palmeiras não sofreu, o Palmeiras controlou o Cerro Porteño, mas não foi um Palmeiras envolvente, mas não teve sofrimento. E só sobre o que o Donan falou do Felipe Anderson, de fato foi o melhor jogo dele, e o fato dele ter entrado aberto pela direita impactou em algo que há muito se cobrava, que o Abel tirasse o Estevão de lá. Então, assim, o Felipe aberto pela direita trouxe o Estevão quase que para o lugar do Veiga, jogando um pouco mais centralizado. E isso fez bem para o Estevão. Veiga, aliás, que saiu machucado no primeiro tempo, um problema no ombro. E fez bem para o Felipe. E fez bem para o Felipe Anderson. 10 minutos de jogo. E era por isso que o Felipe não conseguia jogar nunca do lado dele, porque tinha lá alguém que não vai sair. O Estevão não vai sair do time. Hoje, o Abel comportou os dois, mudando o lugar do Estevão, e fez bem para a dupla. O Abel já deu uma declaração recente até, né, falando que ele até enxerga o Facundo Torres, com a saída do Estevão, para ser esse jogador do lado direito. Facundo Torres no Peñarol jogou bem ali pelo lado direito, né, Melez ele jogou pelo lado esquerdo, ele pode fazer os dois. Aliás, ele participa do gol, o Facundo Torres ali pelo lado esquerdo, depois de uma ótima enfiada de bola do Murilo. Só que eu acho que, pensando no pós-Estevão, o melhor para o lado direito do Palmeiras é o Felipe Anderson. Sim. Eu acho que está muito cedo para se desistir. Eu sei que foi uma contratação de impacto, que gerou muita expectativa, mas hoje, no posicionamento mais adequado para ele, que ele ficou mais confortável, ele fez um jogo bom, qualidade no passe, a presença do Estevão um pouco mais por dentro, porque o Estevão hoje, ele atrai os marcadores adversários. O Estevão pega na bola, tem sempre... Sim. 2 ali marcando e abre mais espaço para o Felipe Anderson. O André Cury, empresário do Estevão, deu uma entrevista recente, não me lembro aonde, se foi para o Benja, não me lembro onde é que foi. E ele estava explicando por que é que eles escolheram o Chelsea e não outros tantos clubes que procuraram o Estevão. E o André Cury falou que o Chelsea foi o clube que mais sinalizou com a possibilidade de usar o Estevão por dentro. O Estevão quer jogar por dentro. E hoje ele jogou por dentro. Eu falei agora há pouquinho que foi o pior público do Palmeiras na história do Allianz Parque em jogos de Copa Libertadores. Público de 24.530 torcedores. Realmente é um público pequeno para um time que, como disse o André agora há pouquinho, vive a sua era de conquistas maior da história. Fora o esporte, voltamos ao Richard Rios. Agora vamos ouvir o Richard Rios. Quem o ouviu, na verdade, foi o nosso Vinícius Nicoletti. Mas, na real, como eu falei, a comemoração foi mais por os torcedores que falam que eu sou de outro time quando eu venho aqui, respeitando muito o Palmeiras, porque durante esses últimos meses
vem falando bastante que eu não gosto desse clube, que eu não quero estar aqui. Quando é mentira, eu sempre dei a vida dentro do campo por esse clube. Tem que pedir desculpa sim, porque a gente é humano, a gente vai errar, mas a gente vai acertar também. Então, mais uma vez, pedir desculpa para a torcida, que sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Agradecer pelas desculpas que eu fui ali, porque não todo mundo aceita desculpas, mas eu fui ali como um homem pedir desculpa para ele, porque acho que eles merecem, que sempre está nos apoiando, e pode ver que nas entrevistas ou em alguma comemoração eu sempre fui muito alegre, sempre dancei, sempre fiz de tudo. Só foi um desabafo mesmo comigo mesmo também, mas não quero que levem para o coração, porque eu sempre vou respeitar esse clube tão maravilhoso que me abriu as portas para estar aqui, para representar minha seleção também. Tá certo. Do Richard Rios para o Abel Ferreira, vamos arrematar o Palmeiras ouvindo um trechinho da entrevista coletiva do treinador português. Pode ser muito sincero, eu não vejo nenhuma equipa no futebol brasileiro com essa fluidez toda de jogo, porque na minha opinião tem a ver com o que já falámos 500 vezes, portanto eu não vou falar aqui mais uma, porque eu entendo o que estás a dizer, precisamos dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade, isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos, e o treinador do Palmeiras, vocês têm visto, porque já o fez no início do ano, o Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. E, portanto, hoje, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, voltamos a trocar 2, 3 jogadores, como já tínhamos feito no Sport Recife. A equipa começa a pegar um pouquinho mais de confiança, mais dinâmica, ainda com 2, 3 dias de recuperação. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir, há muito trabalho para fazer, sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas e esperar que ninguém se magoe mais, porque a este ritmo não vai ser fácil termos jogadores disponíveis para jogar 18 jogos em 2 meses. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Isso a mim preocupa-me muito, porque eu concordo contigo, queremos todos ver um futebol, e porque eu adoro futebol intenso, dinâmico, fluido, e estamos a demorar a chegar lá, mas na minha opinião, desculpem dizer-vos isto, sim, andamos ainda a entrosar a equipa, trocamos muito, mas não tem. E há outra coisa que também vos quero dizer, não há jogos fáceis hoje em dia, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços, uma linha de 5, 3 no corredor central, mais 3 na frente, com 2 na frente à espera das transições. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos, até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos que matar o jogo, sob pena depois, como foi na final do Paulista, como foi aqui com o Corinthians, tivemos não sei quantas finalizações, e o Corinthians foi lá uma vez e fez um golo, e o futebol é isto, no final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Abel Bano. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal para não perder nada que eu posto aqui diariamente do Verdão, galera. Falou e até mais!